Amém? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Abram comigo suas Bíblias ao livro de Judas. Encerraremos hoje, versículo 20. Se você achou, diga amém. Diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos sobre vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros, demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te dar graças. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, cantarmos louvores ao nome do Senhor e também ouvirmos a Tua palavra. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que eu apenas seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, ensinada e direcionada à Tua igreja. Faz assim conforme a vontade do Senhor. E prepara, Senhor, os nossos corações como terreno fértil para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, que o nosso coração, que o nosso entendimento esteja totalmente voltado para a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós te bendizemos, oramos e já agradecemos hoje para todo sempre. Amém e glória a Deus. Quem assiste aquele seriado Sobrenatural? Quem já assistiu ou assiste? Bando de herege. Eu também. Eu só citei porque todo começo de temporada eles fazem uma coisa que é assim, na estrada até aqui, né? Eles fazem uma recapitulação de tudo aquilo que passou na temporada anterior. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de fazer hoje. Uma recapitulação de todo o livro de Judas. E para ser, se vocês estavam e estão espertos quanto ao livro de Judas, o que nós aprendemos até aqui sobre o livro de Judas? E eu não vou esperar que vocês falem, porque vocês demoram muito para falar. Então nós aprendemos que Judas está combatendo uma heresia, não é verdade? Que heresia é essa? O gnosticismo. Que ensinava o quê? Que ensinava que Jesus não havia encarnado. Ensinando assim esse dualismo entre corpo e espírito, onde todo corpo, matéria, tudo que é matéria é mal e tudo que é espiritual é bom. E consequentemente, por conta dessas crenças, eles viviam uma vida libertina. Eles viviam uma vida imoral, afinal de contas eles ensinavam que você poderia fazer o que você quisesse com o seu corpo, tendo em vista que aquilo que vai ser salvo é o quê? A alma, é o espírito. Então Judas está aqui combatendo essa heresia, esse falso ensino.
E não apenas Judas, mas como a gente vem trabalhando desde 1 Pedro, a heresia que eles estão combatendo é essa. 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas estão combatendo a mesma heresia, o gnosticismo. Então Judas, volte aí para os versículos primeiros de Judas, e a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui. Ele começa no versículo 2, incluindo a sua tríade, que ele gosta muito de fazer, que é sempre falar em trios. Né? Ele diz no versículo 2, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Então ele começa aqui a sua primeira tríade, misericórdia, paz e amor. E a partir do versículo 3, ele começa a falar o porquê que ele escreve essas coisas. Né? Ele diz que pensava em escrever acerca da salvação, porém, ele sentiu a necessidade de escrever e exortar para que aqueles irmãos fizessem o quê? Eles lutassem pela fé. E a fé aqui, como eu expliquei para vocês, ela não é apenas crer em alguma coisa, mas a fé, no sentido que Judas está colocando, é aquele conjunto de crenças cristãs. Que Jesus encarnou, que nós somos salvos pela graça, que nós somos salvos para viver em santidade. Todo esse conjunto de crenças que foram já pré-estabelecidas, primeiro por Jesus e depois por seus apóstolos. Era essa fé que aqueles irmãos precisavam batalhar. E, com certeza, Judas escreve isso porque ele estava combatendo essa heresia do gnosticismo. Amém? A partir do versículo 4, ele começa a falar a respeito desses homens que se infiltraram. E eles se infiltraram de que maneira? Como é que eles entraram aí na igreja? De que maneira? Dissimuladamente, em algumas traduções, sem serem notados, percebidos. Então, o ensino daqueles homens não era um ensino escrachado, onde todo mundo percebia o erro. Eram coisas sutis, sorrateiras. Então, Judas está dizendo que eles não perceberam que aqueles homens se filtraram no meio deles. Eles não perceberam que aqueles homens estavam trazendo um ensino herético, errado para aquela congregação. E Judas começa a alertar a respeito desses homens, ainda no versículo 4. Ele diz que esses homens são ímpios, que eles mudaram a graça de Deus em libertinagem e que eles negavam o único e soberano Senhor, Jesus, o Cristo. Não é isso? E ele diz antes, no mesmo versículo, que o destino deles já havia sido traçado. Que o destino de homens que são falsos e que ensinam coisas falsas, o destino deles já havia sido traçado. Deus já havia decretado o que vai acontecer com esses homens. E aí, para exemplificar aquilo que ele está falando no versículo 4, ele dá 3 exemplos. O primeiro exemplo, marcando mais uma vez essa tríade que Judas gosta, está no versículo 5, quando ele fala que o povo, quando saiu da terra do Egito, eles foram destruídos porque eles não creram. E era exatamente isso que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam negando. O segundo exemplo, no versículo 6, ele traz de anjos que não guardaram o seu estado original. Não é isso que ele fala? Não guardaram o seu estado original. Ou seja, eles mudaram. Que é um exemplo que aqueles homens haviam mudado a graça de Deus em libertinagem. Amém? Até aqui todo mundo está entendendo, né? Glória a Deus. E o terceiro exemplo
está no versículo 7, que é o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas ímpias, imorais, que não tinham temor de Deus, tal qual aqueles homens são descritos no versículo 4. Eram ímpios. A partir do versículo 8, ele vai dizer que esses homens eram sonhadores, que eles reivindicavam ensinar essas coisas mediante a sonhos, visões e revelações que eles haviam recebido. E ele vai dizer mais 3 coisas a respeito deles. Eles contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. E aí ele vai citar aquele exemplo, quando o arcanjo Miguel, disputando pelo corpo de Moisés, não proferiu injúrias contra quem? O diabo. E ele disse como para o diabo? Deus, o Senhor, te repreenda. E ele vai dar esse exemplo de que nem Miguel ousou dizer difamação contra anjos, mesmo caído. E aqueles homens que não respeitavam a autoridade difamavam os anjos. Mas por que eles faziam isso? Versículo 10. Porque eles difamam tudo que não entendem. Mesmo aquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Lembre-se que ele estava tratando com o gnosticismo. E o gnosticismo reivindica o fato deles serem o quê? Conhecedores. E aí, Judas está dizendo no versículo 10, que mesmo aquilo que eles conhecem por experiência natural, eles corrompem como seres irracionais. Judas diz que eles se comportavam tal qual animais. Reivindicavam ser conhecedores, mas se comportavam como animais, porque se corrompiam. Versículo 11. Aí Judas vai dar mais 3 exemplos. 3 exemplos. Ele diz que eles seguiram o caminho de Caim, por causa de lucro, lançaram-se no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Mais 3 exemplos de mais uma tríade que Judas gosta de implementar aqui. E eu expliquei para vocês que o erro de Caim, ou melhor, o caminho de Caim foi o quê? O que foi o caminho de Caim? Alguém lembra? Ele quis mudar a maneira de adorar a Deus. Como era que se adorava a Deus? Através de sangue. E Caim oferece o que a Deus? Frutas. Então, lembrem-se que quando se trata de religião, o cristianismo era descrito lá no primeiro século como a religião do caminho. E notem que Judas está usando essa expressão. Ele diz que eles seguiram pelo caminho de Caim. Em outras palavras, pela religião de Caim. Porque eles tentaram mudar a religião. E não era isso que aqueles homens estavam fazendo? Mudando a maneira de como adorar, de como se comportar, de como servir a Deus. Então ele está dando esse exemplo, que esses homens eram assim. E aí ele diz que por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão. O que foi que Balaão fez? Balaão fez com que o povo adorasse outros deuses. E aqueles homens estavam fazendo a mesma coisa. Só que não deuses feitos por mãos. Quem eram os deuses que aqueles homens estavam fazendo aquele povo adorar? Essa é uma coisa que eu acho muito legal no livro de Romanos. Ele diz que Deus entregou os homens aos seus prazeres. E aí mais na frente ele vai dizer que o homem, ele deixou de adorar o Criador e passou a adorar
a criatura. Então, como é que os homens que se entregaram aos seus prazeres passaram a adorar a criatura no lugar do Criador? Qual é a ligação que tem Deus entregá-lo aos prazeres e eles adorarem a criatura no lugar do Criador? É isso que eles estão fazendo aqui. O que aqueles homens eram? Versículo 4. Ímpios, imorais. Então, qual era a criatura que eles estavam adorando? A eles mesmos. Porque eles estavam deixando de servir a Deus para servir a si mesmo, os seus desejos. Então, por causa de lucro, aqueles homens fizeram com que eles se tornassem idólatras, adoradores de si mesmo, fazendo a própria vontade, cumprindo, servindo os seus próprios desejos carnais. Não era isso que eles ensinavam? O que vale é o espírito, então eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Então, quando o ser humano faz isso, ele passa a servir a si mesmo e deixa de servir a Deus. E no momento que ele deixa de servir a Deus, ele se idolatra. Deu para entender? E por último, eles foram destruídos na rebelião de Coré, ou Corá em algumas traduções. E Coré foi aquele povo que lá em Números se rebela contra Moisés, contra a liderança de Moisés, e aí uma fenda, né, é aberta no chão e eles são devorados. E só para lembrar aqui uma coisa, que aí a gente pode dizer assim, então quer dizer que não se pode falar nada contra a liderança, né? Não toque no ungido. É isso que Judas está dizendo? Não. O que Judas está dizendo, e ele vai falar um pouco mais na frente, é que eles, mesmo estando errados, não queriam se submeter à autoridade estabelecida na igreja. Tentavam passar por cima dessa autoridade, ainda que aquela autoridade fosse constituída por Deus e fosse fiel a Deus. Por isso eles se rebelaram contra eles. E aí Judas está dizendo aqui, mostrando que o que aconteceu com eles, o que aconteceu com Corá, vai também acontecer com eles. Eles serão destruídos. E aí nós aprendemos aqui no versículo 11, que nós passamos um culto inteiro só falando no versículo 11, que não somente aqueles que ensinaram, mas também aqueles que se enveredaram pelo caminho de Caim, pelo erro de Balaão e pela rebelião de Coré, todos foram destruídos. Não somente os que ensinavam, mas todos aqueles que seguiram também foram destruídos. No versículo 12, ele também dá mais alguns exemplos sobre esses homens. Ele diz que eles são rochas ocultas. E o que é que significa isso? Você não consegue perceber. E se você bater, eles são perigosos, porque se você bater nele, você pode afundar. São como rochas submersas, que você não está vendo o tamanho dela, mas se você for com o barco, você pode bater e eles podem lhe fazer naufragar. Eles são pastores que apacentam a si mesmo. Eles não estão nem aí para o rebanho. O que importa são eles. A gente poderia fazer aqui um paralelo, né, com hoje em dia, porque muito se prega sobre a teologia da prosperidade, né? Eu acredito que você nunca tenha escutado nenhuma pregação desse jeito, né? Alguém dizer, olha, você vai ficar rico. Você nunca ouviu, não, né? Sim ou não? É óbvio que sim, né? Mas o interessante é que, na maioria das igrejas onde a prosperidade é pregada, quem é o rico? O dono, literalmente. O líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, o patriarca, ou seja lá como ele se denomina, semideus. E o interessante é que Judas está dizendo, eles são pastores que apacentam a si mesmo. Eles são os únicos beneficiados.
Mas não apenas isso, mas eles são nuvens sem água, levada pelo vento. Então eles são nuvens que não cumprem o seu propósito. Porque a nuvem que não tem água, ela não cumpre o propósito dela, que é fazer o quê? Chover. Não apenas refrescar, mas também fazer com que a terra germine e crie aquilo que ela precisa criar, dê frutos. Então eles são nuvens que não têm água, eles não servem para absolutamente nada, eles não cumprem o propósito pelo qual eles foram feitos. Mas não apenas isso, eles também são árvores sem folhas e sem fruto. Para que serve uma árvore sem folha e sem fruto? Para quê? Cortar e lançar no fogo. Que se ela não tem folha, ela não dá. E se ela não tem fruto, ela não alimenta. Então nem serve para você descansar à sombra dela, nem tampouco para você se alimentar. Então eles são árvores sem folha e sem fruto, duplamente morta, cujas raízes foram arrancadas. São como ondas brávias do mar, espumando suas próprias indecências. Eu expliquei que o mar, ele sempre coloca para fora o quê? A sujeira, o lixo que está dentro dele. Então esses homens são como ondas, espumando pelas suas bocas todo o lixo em cima daquela congregação. Eles também... E é engraçado que ele diz, né? Espumando suas próprias indecências. Eles são estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas foram reservadas para sempre. E aí ele vai dizer no versículo 14 que Enoque profetizou, dizendo que o fim daqueles homens era um juízo que Deus já havia estabelecido aqui, versículo 15. Versículo 16. Tais homens vivem a reclamar, a se queixar. Eles são dominados pelos seus próprios desejos. As suas bocas proferem coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Esses são os falsos mestres. Lembrai-vos, amados, por aquilo que foi previsto pelos apóstolos do Senhor, os quais diziam: nos últimos tempos haverão pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Em outras palavras, eles não são de Deus. Amém? Então até aqui Judas, tudo que ele falou a respeito dos falsos mestres, dos hereges, daqueles que traziam um falso ensino. Agora, nos versículos finais, Judas muda o foco. Ele tira a atenção dos falsos mestres e concentra a sua atenção nos irmãos, na igreja, naqueles a quem ele estava escrevendo. E aí no versículo 20, alguém lê para mim, por favor, e eu vou pedir o Alisson ou o Wagner para trazer um pouco de água para mim, por favor. Alguém lê o versículo 20, por gentileza. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Só até aí por enquanto. Obrigado, Lourinha. Preste atenção como é que ele começa o versículo 20. Como é que ele começa? Mas vós, amados. Ele já havia dito isso antes, lá no versículo 17. Se você observar no versículo 17, ele já havia dito isso. E... Obrigado. Dá um casco nele. E preste atenção numa coisa interessante. Judas não está dizendo isso de forma aleatória. O que é que Judas está fazendo até agora?
que Judas está fazendo até agora? Ele está refutando o quê? O falso ensino. E agora, ele está chamando eles de amados. Então, preste atenção. Quem é que verdadeiramente ama? O mentiroso ou o verdadeiro? Quem é que realmente ama aquela igreja? Os falsos mestres, que só querem apacentar a si mesmo? Ou Judas, que está aqui ensinando para eles, alertando a eles, a respeito do perigo de se enveredar por falsos ensinos? Quem é que ama quem? Judas. Então Judas, em outras palavras, ele está aqui pensando: olha, eu é que verdadeiramente vos amo. Eu é que amo vocês. Eu é que sou amado de vocês. Vocês são meus amados. E é por isso que eu estou tão preocupado com vocês. É por isso que eu estou preocupado e estou escrevendo verdades acerca da vida, acerca do cristianismo, acerca da fé. Porque se eu não tivesse nem aí para vocês, eu estaria vendo vocês se enveredando por esses falsos ensinos e não falaria nada. Mas vós sois meus amados. E em sendo meus amados, eu não posso deixar vocês viverem essa mentira. Viverem esse falso ensino. É por isso que eu estou alertando. Vocês lembram daquele ditado popular que diz que quem avisa... Se nós nos calarmos acerca do erro teológico, do falso ensino na igreja, nós não amamos a igreja. Eu lembro que na minha formatura, a gente faz o juramento. A gente bota a mão assim e jura. Se você já se alistou, você sabe como é que funciona, né? Quando você se alista, você jura a quem? A bandeira. E lá nós fizemos o nosso juramento. E a frase do meu juramento que mais me marcou foi: eu juro amar a igreja. Essa foi a frase que mais me marcou e ela me marca até hoje, porque desde aquele dia eu procurei fazer tudo o que eu puder, porque eu amo a igreja. Eu ensino a verdade porque eu amo a igreja. Eu não deixo de exortar porque eu amo a igreja. E às vezes a gente, como pai, a gente costuma falhar porque acha que amar é deixar o filho fazer tudo o que quer. Mas amar é corrigir. Porque o próprio Deus, em Hebreus, vai dizer que Deus corrige a quem ama. Então Judas verdadeiramente era aquele que amava, porque os outros só eram pastores de si mesmo, e Judas não. Judas podia dizer para eles: vocês são meus amados. Então quando nós falamos e pregamos a verdade, não é porque a gente não ama, não é porque a gente não gosta, não é porque a gente quer brigar, é porque a gente ama a igreja, e a gente não quer ver a igreja se enveredar por erros, cujo fim é a destruição, como Judas está falando aqui na sua carta. Vós, amados, edificai-vos sobre a vossa fé não. Fé santíssima. E eu penso que Judas está fazendo uma diferenciação aqui. Não é uma fé qualquer. Não é qualquer tipo de fé. Mas a fé santíssima. E que fé santíssima é essa? Versículo 4.
Não, versículo 3 mesmo. Ele fala que ele ia escrever sobre salvação, mas ele escreveu para que eles pudessem fazer o quê? Batalhar pela fé. Que fé é essa? Eu falei aqui no começo. Que fé é essa? Podem falar. É o que o texto está dizendo, né? Que fé santíssima é essa? Sim, mas eles deveriam ser edificados, não é isso que ele está dizendo? Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Eu quero saber o que é essa fé santíssima. Não é o falso ensino. Então é o quê? Exatamente. O que eu falei lá no começo, aquele conjunto de doutrinas que primeiro foi ensinado por Jesus e depois foi ensinado por os apóstolos. Abra aí. Atos 2:42. Quem achou pode ler, por favor. Perseveravam em quê? Na fé santíssima. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra desse. Por que Judas está dizendo que eles tinham que ser edificados na fé santíssima? E essa fé santíssima é a doutrina dos apóstolos, é o fundamento dos apóstolos. Por que Judas está dizendo isso? Olha, edificai-vos na fé santíssima. Por quê? Porque tinha falsos ensinos. E eles não tinham que ser edificados nos falsos ensinos. Eles tinham que ser edificados na fé santíssima, na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos. Então Judas está aqui falando para eles, olha, continuem naquilo que vocês receberam. E o que foi que eles receberam? 1 Coríntios 15, versículo 3. Se você achou, pode ler, por favor. Versículos 3 e 4. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. O que eles receberam? Primeiramente, para Cristo, foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Exatamente. Edificai-vos na fé santíssima. Fé em quê? Fé nisso aí que a gente acabou de ler. Essa é a doutrina dos apóstolos. Esse é o fundamento dos apóstolos, o qual Cristo é a principal pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal. Edificai-vos nisso, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, morreu e ressuscitou, segundo a Escritura. Edifiquem-vos nisso. Sim. Capítulo 4 de Efésios também falou sobre isso, da unidade da fé. Aí ele vem colocando que há somente um corpo e um espírito, como também foi chamado de uma só esperança, a vossa vocação. Versículo 2 ele diz: com toda a unidade de mansidão, com toda a unidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente,
Amém. Edificai-vos nessa fé santíssima. Sabe, Judas está aqui dando um alerta para aqueles irmãos. Olha, se vocês querem verdadeiramente ser edificados, vocês serão edificados somente na fé em Jesus. Não nos falsos ensinos. Não nesse ensino aí desses falsos mestres, mas na fé santíssima. Pode continuar, Teilane, por favor. Orando no Espírito Santo. Sabe o que é interessante? É que quando você estuda muito, principalmente quando você se envereda por estudos teológicos, você corre um risco enorme de achar que aquilo que você sabe é suficiente. Aquilo que você conhece é aquilo que te sustenta. E aí sabe qual é o primeiro risco que a gente corre? Deixar de orar. E aí provavelmente era aquilo que eles estavam fazendo. Porque eles eram os gnósticos. E os gnósticos reivindicavam eles serem conhecedores. Então se eu já conheço, eu não preciso mais de nada. Eu não preciso mais nem de orar. E aí Judas está dizendo exatamente o contrário. Edifiquem na fé santíssima e orem no Espírito. Porque eu só posso ser edificado na fé. E para me conhecer a fé, para me saber que fé é essa, eu preciso estudar. Eu preciso saber da Escritura. Eu preciso ler a Escritura. Mas não é só ler. É orar. E orar principalmente para poder entender essa Escritura. Então orem no Espírito. Orem. Desenvolvam vidas, hábitos de oração. Olha essa frase. Declarar ultrapassadas as Escrituras e a oração é declarar ultrapassada a totalidade do cristianismo. Um cristão que não lê a Escritura e não ora, ele já se deixou de ser cristão. Ele deixou de ser cristão. Quem tem pai aqui, levanta a mão. Quem não tem mais, levanta a mão. Você gostaria de conversar com seu pai? Você que não tem mais pai, você gostaria de conversar com seu pai? É incrível, né? Que a gente tem um pai eterno. E às vezes não quer conversar com ele. É algo absurdo. Mas passamos às vezes dias sem orar. E a oração é aquilo que move, nos move em direção a Deus. Se você não tiver com vontade de ler a Escritura, se você orar, a vontade vem. A vontade vem. Sim. Pois não. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19. Orar sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Qual é a pergunta? Não apagueis o Espírito. É tipo uma questão de se afastar. Não apagar a ação do Espírito em nós, em ti. Quanto menos a gente ora, porque tudo isso aí que ele está falando está ligado. Quanto menos a gente ora, menos o Espírito Santo age em nós.
8:26. Capítulo 8, 26. Ele diz, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, Porque não sabemos orar como convém. mas o mesmo Espírito Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uhum. Quando Paulo diz assim, ó, nós não vivemos mais na carne, mas nós devemos viver no Espírito. O que Paulo está tentando dizer ali é que as nossas atitudes, as nossas ações, elas precisam ser controladas pelo Espírito. Isso é viver no Espírito. Mas quanto menos a gente ora, por isso que ele vai dizer lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Quanto menos a gente ora, menos controlado pelo Espírito nós seremos. É nesse sentido que ele fala, não apagueis o Espírito. Entende? Por isso a oração ela é algo tão fenomenal e importante para nós. Quanto menos a gente ora, menos a gente vive uma vida no Espírito. Versículo 21. O que diz aí? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso. Conservai-vos no amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. Ele começa a dizer que a gente tem que ser edificado na nossa fé santíssima. Ou seja, continue ali na fé de vocês. Continue ali naquilo que vocês receberam. E orem. E continue no amor de Deus. Vocês lembram o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 9 e 10? É difícil lembrar assim, né? Mas ele disse, abram lá. Evangelho de João 15, versículos 9 e 10. Se você achar, pode ler, rapidinho. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceis aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que nós permanecemos no amor? Olha, ele está dizendo, versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus. Como é que a gente permanece? Como é que a gente conserva no amor de Deus? Segundo o Evangelho de João 15. Se nós obedecermos. Mas obedecermos o quê? Lá em Judas, a fé santíssima. Em outras palavras, se nós nos desviarmos dessa fé, nós desviaremos também do amor de Deus. Do amor. Então quem eram aqueles homens que a gente viu lá no versículo 4? Eles eram ímpios, não é isso? Mudaram a graça de Deus em libertinagem e negaram. Então esses homens, eles saíram de quê? Do amor de Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo 19 que eles não têm o Espírito, eles não são de Deus, eles não estão no amor de Deus. E se qualquer um se envereda para longe desses ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, não está em Deus, no seu amor, e o amor de Deus não está nele. A lógica é a seguinte: se você ama a Deus, você o obedece. E ele te ama. Se você não obedece, você não o ama. Amém? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui Judas fez mais uma tríade. Ele diz no versículo 20
que nós temos que ser edificados em quê? Edificados em quê? Na fé. Nós temos que conservar no e esperar misericórdia, né? Aí ele falou de quê? Esperança. Então ele falou a fé, a esperança e o amor. Mas que esperança é essa? A esperança de um carro novo? A esperança de mudar de emprego e ganhar mais? A esperança de ficar rico? A esperança de ficar curado de uma doença terminal? Qual é a esperança que Judas está dizendo que nós temos que estar esperando? Que esperança é? A vida eterna. Essa é a nossa esperança. Mas não é que a gente vai viver a nossa vida aqui esperando a vida eterna e pronto, olha, tá, de hoje em diante eu vou viver a minha vida, esperar a vida eterna e não vou fazer mais nada. Que afinal de contas, minha esperança é lá. Não. A gente vai ser útil aqui a Deus enquanto estivermos aqui. Mas a nossa esperança não é em nada daqui. A nossa esperança é a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o Seu Filho. Essa é a vida eterna. Versículo 22. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Eu gostei muito aqui de Judas ter falado isso. Mostrai compaixão com alguns que estão em dúvida. Porque eu me lembrei que quando a carta à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, está sendo escrita, ele fala uma coisa legal. Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, sei que vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e que vocês tenham os achado mentirosos. Não é isso que ele diz? Aí ele diz: porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Por que eu achei muito importante Judas falar isso? Mostrai compaixão para os que estão com dúvida. Porque nessa ânsia, por assim dizer, de descobrir o errado e de desmascarar os falsos mestres, a gente pode ficar insensível. E pode deixar de ter compaixão, até com quem está com dúvida. O cara não é herege ainda, ele só está com dúvida. Aí você já esculacha. O cara só está com dúvidas. Quem nunca? Quem nunca teve dúvidas? Quem nunca parou e pensou: meu Deus, será que é assim mesmo? Quem nunca parou e pensou: será que isso é assim mesmo? Ou será que aquele cara ali que está fazendo aquelas coisas estranhas, mas será que ele não está certo? Ele só está com dúvidas. Então a gente precisa ter paciência, compaixão, principalmente com pessoas que a gente sabe que conhece menos do que nós. Olha, você dando aula, você tem que ter muita paciência. Porque às vezes as perguntas são tão assim, não sei nem explicar. São perguntas tão bobas, que se você não tiver compaixão, você é arrogante, você pode até humilhar alguém. Então a compaixão, ela precisa estar impregnada em nós. E ter paciência com aqueles que conhecem menos, com aqueles que estão em dúvidas. Porque um dia fomos nós. Eu, olhando para a minha vida cristã, anos atrás, eu me pego lembrando de perguntas idiotas que eu fazia. Quantas e quantas vezes eu não fiz perguntas bobas para o Johnny? E ele, com toda paciência, me explicava que não era bem assim.
E aí hoje a gente cresce, amadurece, estuda, e quando alguém vem para a gente e faz perguntas, porque ele está indeciso, a gente não vai ter a mesma compaixão que tiveram conosco. Quem a gente pensa que é? Por isso que eu gostei muito do que Judas escreveu aqui. Mostrai compaixão para com aqueles que estão em dúvidas. A gente se depara com tanta gente que congrega em tanto lugar, que fazem tanta loucura. E as pessoas correm para a gente com aquelas dúvidas, sabe? Dúvidas até absurdas. Esses dias, um ex-aluno meu me mandou um áudio no WhatsApp. Era sobre uma mulher estava contando uma história, era uma história bem mirabolante, de alguém que tinha um dom de curar, só que essa pessoa não queria mais esse dom. E aí ela ora para Deus e diz: olha, Senhor, se tu não falar comigo aqui, eu não quero mais esse dom. E aí Deus faz ela ir para um hospital, e quando chega lá, ela vê uma pessoa lá, e aí ela escuta a pessoa dizer: olha, tira os meus aparelhos. Ela: não, mas eu vou te matar. Tira os meus aparelhos, até que ela insiste, até que ela tira. Aí a pessoa se levanta e diz assim: olha, Deus disse para você que esse dom que você tem que usar e tudo mais, não sei o que, babá. Aí depois ela bota de novo, o cara se deita. Aí chega a enfermeira, ela vai e fala: olha, isso aconteceu assim, assim, assim. A mulher: não, mas ele já está morto aí há mais de 6 horas. Aí ele me perguntou: professor, isso é bíblico? Tem fundamento bíblico? E aí você precisa ter paciência. Você precisa ter compaixão. Eu acho que a Adriana, de vez em quando, ela me pega falando sozinho, porque eu estou gravando um áudio respondendo alguém lá no meu escritório. Porque essas coisas acontecem demais, vocês não fazem ideia do quanto as pessoas são... elas têm dúvidas. E principalmente porque os nossos púlpitos hoje em dia são fracos. E os pastores não ensinam mais a Escritura. E as pessoas ficam em dúvidas. E nós temos que ter paciência para com esses que são incautos, como a Escritura os chama. Desses que ainda são fracos na fé. E temos que ter humildade, porque se a gente for arrogante, ao invés da gente trazer a pessoa, nós vamos espantá-la. Então nós temos que ter compaixão com aqueles que estão em dúvidas. Pode falar. Fiquei com medo das vezes que eu liguei. Não, foi agora com a dúvida assim. Mas eu sempre tenho paciência. Mais vezes vai ficar suave. Se preocupe não, Alice. Tamo junto. Amém, irmãos? Versículo 23. Ele diz, olha, ele termina o versículo 22 dizendo, né, para que tenhamos compaixão com alguns que estão em dúvida. E aí no versículo 23 ele diz, e salvai-os. Olha, tirar uma dúvida pode salvar uma alma. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros, e aí esses outros aqui, não são aqueles que estão em dúvida, mas são aqueles que não conhecem nada ainda. Demonstrai misericórdia com temor. Demonstrai misericórdia com temor. Porém, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. A ideia aqui, eu sei que é estranho, eu vou explicar. A ideia aqui é um leproso. E você vai purificar ele. Não é isso que ele está dizendo?
né, ó, tenha misericórdia com temor, né, livrando, salvando-os do fogo. Então a ideia é um leproso. Você vai tratar um leproso. Como é que você vai tratar um leproso? Você tira as vestes sujas e limpa. Cuidado com as vestes. Por quê? Porque ela pode te contaminar. Então você trata o indeciso, até mesmo o falso, o mestre, mas cuidado, para não se contaminar com as roupas manchadas deles. Para que a mancha que está lá não passe para você. Para que o falso ensino não te mude. Você não caia nisso. Então trate eles com compaixão, com misericórdia, com temor. Mas cuidado. Cuidado com as roupas manchadas pela carne. Amém? Deu para entender? E aí, para encerrar, Judas encerra com uma doxologia fantástica. E doxologia, né, é uma exaltação a Deus. Mas que cada parte dessa doxologia, Judas, ele rebate o falso ensino. Olha só. Ele começa dizendo, versículo 24: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Judas, ele estava falando lá atrás, olha, que vocês se edifiquem na fé santíssima, que vocês orem no Espírito, que vocês se conservem no amor, mas lembrem-se que quem sustenta vocês é Deus. É Ele que é poderoso para vos impedir de cair. Não é o conhecimento que você tem. Não é porque você é mais forte do que os demais. Não é porque você é menos influente. Não é. É porque Deus é que é poderoso para nos impedir de tropeçar. A honra é dele. A glória é dele. Se nós somos edificados na verdade, é por causa dele. Se nós oramos no Espírito, é por causa dele. Se nós somos mantidos no amor, é porque ele é poderoso para nos manter. É por ele. Não é pela inteligência. Lembra os falsos mestres lá? Nós somos conhecedores. Não sabe de nada. É Deus que é poderoso e nos mantém. E não apenas ele é poderoso, olha só, para nos impedir de tropeçar, mas para nos apresentar imaculados, sem mácula. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos pensando, não sei se você faz isso, mas eu faço: Senhor, como é que eu vou ser apresentado no último dia sem mácula? Como é? Mas ele é poderoso para fazer isso. É porque o sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados. E o poder de Deus que opera em Cristo é extraordinariamente grande para nos apresentar diante dele imaculados, sem nos corromper. Lembra o versículo anterior? Olha, cuidado com a roupa. Sem mancha. Deus é poderoso para fazer isso. Com grande júbilo diante da sua glória. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Oh, meus amados, nós encerramos aqui o nosso livro de Judas
Mas eu espero que tudo aquilo que nós durante esses, não sei bem, 2 meses, aproximadamente 2 meses, 1 mês, que nós estudamos o livro de Judas, que a gente lembre de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui. Eu quero que vocês pensem que existem falsos mestres e que existe falso ensino. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz, nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Nem todo mestre ensina a Escritura. E nós precisamos estar atentos para isso. Para que o ensino falso não entre em nossas vidas sem que nós venhamos notar. Pense nisso, lembre-se disso. Porém, estarei sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Nós aqui na igreja estaremos sempre à disposição por qualquer dúvida que vocês venham a ter. Nunca se desviem da verdade. Que vocês sejam edificados nessa fé santíssima. Que vocês sempre tenham a esperança na vida eterna. Que vocês nunca deixem de orar. E que vocês sempre sejam conservados no amor de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquem de pé e vamos orar. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito queremos orar como convém. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Paulo diz assim, nós não vivemos mais na carne, mas nós devemos viver no Espírito. O que Paulo está tentando dizer ali é que as nossas atitudes, as nossas ações, elas precisam ser controladas pelo Espírito. Isso é viver no Espírito. Mas quanto menos a gente ora, por isso que ele vai dizer lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Quanto menos a gente ora, menos controlado pelo Espírito nós seremos. É nesse sentido que ele fala, não apagueis o Espírito. Entende? Por isso a oração ela é algo tão fenomenal e importante para nós. Quanto menos a gente ora, menos a gente vive uma vida no Espírito. Versículo 21. O que diz aí? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso. Conservai-vos no amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. Ele começa a dizer que a gente tem que ser edificado na nossa fé santíssima. Ou seja, continue ali na fé de vocês. Continue ali naquilo que vocês receberam. E orem. E continue no amor de Deus. Vocês lembram o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 9 e 10? É difícil lembrar assim, né? Mas ele disse, abram lá. Evangelho de João 15, versículos 9 e 10. Se você achar, pode ler, rapidinho. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceis aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai,
e permaneço no seu amor. Como é que nós permanecemos no amor? Olha, ele está dizendo, versículo 21, conservai-vos no amor de Deus. Como é que a gente permanece, como é que a gente conserva no amor de Deus? Segundo o Evangelho de João 15, se nós obedecermos, mas obedecermos o quê? Lá em Judas, a fé santíssima. Em outras palavras, se nós nos desviarmos dessa fé, nós desviaremos também do amor de Deus. Do amor. Então quem eram aqueles homens que a gente viu lá no versículo 4? Eles eram ímpios, não é isso? Mudaram a graça de Deus em libertinagem e negaram. Então esses homens, eles saíram de quê? Do amor de Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo 19 que eles não têm o Espírito, eles não são de Deus, eles não estão no amor de Deus. E se qualquer um se envereda para longe desses ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, não está em Deus, no seu amor, e o amor de Deus não está nele. A lógica é a seguinte: se você ama a Deus, você o obedece. E ele te ama. Se você não obedece, você não o ama. Amém? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui Judas fez mais uma tríade. Ele diz no versículo 20 que nós temos que ser edificados em quê? Edificados em quê? Na fé. Nós temos que conservar no e esperar misericórdia, né? Aí ele falou de quê? Esperança. Então ele falou a fé, a esperança e o amor. Mas que esperança é essa? A esperança de um carro novo? A esperança de mudar de emprego e ganhar mais? A esperança de ficar rico? A esperança de ficar curado de uma doença terminal? Qual é a esperança que Judas está dizendo que nós temos que estar esperando? Que esperança é? A vida eterna. Essa é a nossa esperança. Mas não é que a gente vai viver a nossa vida aqui esperando a vida eterna e pronto, olha, tá, de hoje em diante eu vou viver a minha vida, esperar a vida eterna e não vou fazer mais nada. Que afinal de contas, minha esperança é lá. Não. A gente vai ser útil aqui a Deus enquanto estivermos aqui. Mas a nossa esperança não é em nada daqui. A nossa esperança é a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o Seu Filho. Essa é a vida eterna. Versículo 22. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Eu gostei muito aqui de Judas ter falado isso. Mostrai compaixão com alguns que estão em dúvida. Porque eu me lembrei que quando a carta à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, está sendo escrita, ele fala uma coisa legal. Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, sei que vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e que vocês tenham os achado mentirosos. Não é isso que ele diz? Aí ele diz: porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Por que eu achei muito importante Judas falar isso? Mostrai compaixão para os que estão com dúvida. Porque nessa ânsia, por assim dizer,
de descobrir o errado e de desmascarar os falsos mestres, a gente pode ficar insensível. E pode deixar de ter compaixão, até com quem está com dúvida. O cara não é herege ainda, ele só está com dúvida. Aí você já esculacha. O cara só está com dúvidas. Quem nunca? Quem nunca teve dúvidas? Quem nunca parou e pensou, meu Deus, será que é assim mesmo? Quem nunca parou e pensou, será que isso é assim mesmo? Ou será que aquele cara ali que está fazendo aquelas coisas estranhas, mas será que ele não está certo? Ele só está com dúvidas. Então a gente precisa ter paciência, compaixão. Principalmente com pessoas que a gente sabe que conhece menos do que nós. Olha, você dando aula, você tem que ter muita paciência. Porque às vezes as perguntas são tão assim, não sei nem explicar. São perguntas tão bobas, que se você não tiver compaixão, você é arrogante, você pode até humilhar alguém. Então a compaixão, ela precisa estar impregnada em nós. E ter paciência com aqueles que conhecem menos, com aqueles que estão em dúvidas. Porque um dia fomos nós. Eu, olhando para a minha vida cristã, anos atrás, eu me pego lembrando de perguntas idiotas que eu fazia. Quantas e quantas vezes eu não fiz perguntas bobas para o Johnny? E ele com toda paciência me explicava que não era bem assim. E aí hoje a gente cresce, amadurece, estuda, e quando alguém vem para a gente e faz perguntas, porque ele está indeciso, a gente não vai ter a mesma compaixão que tiveram conosco. Quem a gente pensa que é? Por isso que eu gostei muito do que Judas escreveu aqui. Mostrai compaixão para com aqueles que estão em dúvidas. A gente se depara com tanta gente que congrega em tanto lugar, que fazem tanta loucura. E as pessoas correm para a gente com aquelas dúvidas, sabe? Dúvidas até absurdas. Esses dias, um ex-aluno meu me mandou um áudio no WhatsApp. Era sobre uma mulher estava contando uma história, uma história bem mirabolante, de alguém que tinha um dom de curar, só que essa pessoa não queria mais esse dom. E aí ela ora para Deus e diz, olha Senhor, se tu não falar comigo aqui, eu não quero mais esse dom. E aí Deus faz ela ir para um hospital. E quando chega lá, ela vê uma pessoa lá. E aí ela escuta a pessoa dizer, olha, tira os meus aparelhos. Ela, não, mas eu vou te matar. Tira os meus aparelhos. Até que ela insiste até que ela tira. Aí a pessoa se levanta e diz assim, olha, Deus disse para você que esse dom que você tem que usar e tudo mais, não sei o que, blá, 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 blá. Aí depois ela bota de novo, o cara se deita. Aí chega a enfermeira, ela vai e fala, olha, isso aconteceu assim, assim, assim. A mulher, não, mas ele já está morto aí há mais de 6 horas. Aí ele me perguntou, professor, isso é bíblico? Tem fundamento bíblico? E aí você precisa ter paciência. Você precisa ter compaixão. Eu acho que a Adriana, de vez em quando, ela me pega falando sozinho, porque eu estou gravando um áudio respondendo alguém lá no meu escritório. Porque essas coisas acontecem demais, vocês não fazem ideia do quanto as pessoas são... elas têm dúvidas. E principalmente porque os nossos púlpitos hoje em dia são fracos. E
E os pastores não ensinam mais a Escritura. E as pessoas ficam em dúvidas. E nós temos que ter paciência para com esses que são incautos, como a Escritura os chama. Desses que ainda são fracos na fé. E temos que ter humildade, porque se a gente for arrogante, ao invés da gente trazer a pessoa, nós vamos espantá-la. Então nós temos que ter compaixão com aqueles que estão em dúvidas. Pode falar. Fiquei com medo das vezes que eu liguei. Agora para dúvida assim. Mas eu sempre tenho paciência. Mais vezes vai ficar suave. Se preocupe não, Alisson. Tamo junto. Amém, irmãos? Versículo 23. Ele diz, olha, ele termina o versículo 22 dizendo, né, para que tenhamos compaixão com alguns que estão em dúvida. E aí no versículo 23 ele diz, e salvai-os. Olha, tirar uma dúvida pode salvar uma alma. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. E há outros, e aí esses outros aqui, não são aqueles que estão em dúvida, mas são aqueles que não conhecem nada ainda. Demonstrai misericórdia com temor. Demonstrai misericórdia com temor. Porém, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. A ideia aqui, eu sei que é estranho, eu vou explicar. A ideia aqui é um leproso. E você vai purificar ele. Não é isso que ele está dizendo? Né? Ó, tenha misericórdia com temor, né? Livrando, salvando-os do fogo. Então a ideia é um leproso. Você vai tratar um leproso. Como é que você vai tratar um leproso? Você tira as vestes sujas e limpa. Cuidado com as vestes. Por quê? Porque ela pode te contaminar. Então você trata o indeciso, até mesmo o falso, o mestre, mas cuidado, para não se contaminar com as roupas manchadas deles. Para que a mancha que está lá não passe para você. Para que o falso ensino não te mude. Você não caia nisso. Então trate eles com compaixão, com misericórdia, com temor. Mas cuidado. Cuidado com as roupas manchadas pela carne. Amém? Deu para entender? E aí, para encerrar, Judas encerra com uma doxologia fantástica. E doxologia, né, é uma exaltação a Deus. Mas que cada parte dessa doxologia, Judas, ele rebate o falso ensino. Olha só. Ele começa dizendo, versículo 24: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Judas, ele estava falando lá atrás, olha, que vocês se edifiquem na fé santíssima, que vocês orem no Espírito, que vocês se conservem no amor, mas lembrem-se que quem sustenta vocês é Deus. É Ele que é poderoso para vos impedir de cair. Não é o conhecimento que você tem. Não é porque você é mais forte do que os demais. Não é porque você é menos influente. Não é. É porque Deus é que é poderoso para nos impedir de tropeçar. A honra é dele, a glória é dele.
Se nós somos edificados na verdade, é por causa dele. Se nós oramos no Espírito, é por causa dele. Se nós somos mantidos no amor, é porque ele é poderoso para nos manter. É por ele. Não é pela inteligência. Lembra os falsos mestres lá? Nós somos conhecedores. Não sabe de nada. É Deus que é poderoso e nos mantém. E não apenas ele é poderoso, olha só, para nos impedir de tropeçar, mas para nos apresentar imaculados, sem mácula. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos pensando, não sei se você faz isso, mas eu faço. Senhor, como é que eu vou ser apresentado no último dia sem mácula? Como é? Mas ele é poderoso para fazer isso. É porque o sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados. E o poder de Deus que opera em Cristo é extraordinariamente grande para nos apresentar diante dele imaculados, sem nos corromper. Lembra o versículo anterior? Olha, cuidado com a roupa. Sem mancha. Deus é poderoso para fazer isso. Com grande júbilo diante da sua glória. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Oh, meus amados, nós encerramos aqui o nosso livro de Judas, mas eu espero que tudo aquilo que nós, durante esses, não sei bem, 2 meses, aproximadamente 2 meses, 1 mês, que nós estudamos o livro de Judas, que a gente lembre de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui. Eu quero que vocês pensem que existe falsos mestres e que existe falso ensino. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz, nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Nem todo mestre ensina a Escritura. E nós precisamos estar atentos para isso. Para que o ensino falso não entre em nossas vidas sem que nós venhamos notar. Pense nisso, lembre-se disso. Porém, estarei sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Nós aqui na igreja estaremos sempre à disposição por qualquer dúvida que vocês venham a ter. Nunca se desviem da verdade. Que vocês sejam edificados nessa fé santíssima. Que vocês sempre tenham a esperança na vida eterna. Que vocês nunca deixem de orar. E que vocês sempre sejam conservados no amor de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquem de pé e vamos orar. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é, mostrai misericórdia com temor. Porém, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. A ideia aqui, eu sei que é estranho, eu vou explicar.
A ideia aqui é um leproso. E você vai purificar ele. Não é isso que ele está dizendo? Né? Ó, tenha misericórdia com temor, né? Livrando, salvando-os do fogo. Então a ideia é um leproso. Você vai tratar um leproso. Como é que você vai tratar um leproso? Você tira as vestes sujas e limpa. Cuidado com as vestes. Por quê? Porque ela pode te contaminar. Então você trata o indeciso, até mesmo o falso, o mestre, mas cuidado, para não se contaminar com as roupas manchadas deles. Para que a mancha que está lá não passe para você. Para que o falso ensino não te mude. Você não caia nisso. Então trate eles com compaixão, com misericórdia, com temor. Mas cuidado. Cuidado com as roupas manchadas pela carne. Amém? Deu para entender? E aí, para encerrar, Judas encerra com uma doxologia fantástica. E doxologia, né, é uma exaltação a Deus. Mas que cada parte dessa doxologia, Judas, ele rebate o falso ensino. Olha só. Ele começa dizendo, versículo 24: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Judas, ele estava falando lá atrás, olha, que vocês se edifiquem na fé santíssima, que vocês orem no Espírito, que vocês se conservem no amor, mas lembrem-se que quem sustenta vocês é Deus. É Ele que é poderoso para vos impedir de cair. Não é o conhecimento que você tem. Não é porque você é mais forte do que os demais. Não é porque você é menos influente. Não é. É porque Deus é que é poderoso para nos impedir de tropeçar. A honra é dele. A glória é dele. Se nós somos edificados na verdade, é por causa dele. Se nós oramos no Espírito, é por causa dele. Se nós somos mantidos no amor, é porque ele é poderoso para nos manter. É por ele. Não é pela inteligência. Lembra os falsos mestres lá? Nós somos conhecedores. Não sabe de nada. É Deus que é poderoso e nos mantém. E não apenas ele é poderoso, olha só, para nos impedir de tropeçar, mas para nos apresentar imaculados, sem mácula. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos pensando, não sei se você faz isso, mas eu faço: Senhor, como é que eu vou ser apresentado no último dia sem mácula? Como é? Mas ele é poderoso para fazer isso. É porque o sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados. E o poder de Deus que opera em Cristo é extraordinariamente grande para nos apresentar diante dele imaculados, sem nos corromper. Lembra o versículo anterior? Olha, cuidado com a roupa. Sem mancha. Deus é poderoso para fazer isso. Com grande júbilo diante da sua glória. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém.
Oh, meus amados, nós encerramos aqui o nosso livro de Judas, mas eu espero que tudo aquilo que nós, durante esses, não sei bem, 2 meses, aproximadamente 2 meses, 1 mês, que nós estudamos o livro de Judas, que a gente lembre de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui. Eu quero que vocês pensem que existem falsos mestres e que existe falso ensino. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz, nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Nem todo mestre ensina a Escritura. E nós precisamos estar atentos para isso, para que o ensino falso não entre em nossas vidas sem que nós venhamos notar. Pense nisso, lembre-se disso. Porém, estarei sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Nós aqui na igreja estaremos sempre à disposição por qualquer dúvida que vocês venham a ter. Nunca se desviem da verdade. Que vocês sejam edificados nessa fé santíssima. Que vocês sempre tenham a esperança na vida eterna. Que vocês nunca deixem de orar. E que vocês sempre sejam conservados no amor de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquem de pé e vamos orar. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é Cristo nosso Senhor. Sejam glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Oh, meus amados, nós encerramos aqui o nosso livro de Judas. Mas eu espero que tudo aquilo que nós, durante esses, não sei bem, 2 meses, aproximadamente 2 meses, 1 mês, que nós estudamos o livro de Judas, que a gente lembre de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui. Eu quero que vocês pensem que existem falsos mestres e que existe falso ensino. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz, nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Nem todo mestre ensina a Escritura. E nós precisamos estar atentos para isso, para que o ensino falso não entre em nossas vidas sem que nós venhamos notar. Pense nisso, lembre-se disso. Porém, estarei sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Nós aqui na igreja estaremos sempre à disposição por qualquer dúvida que vocês venham a ter. Nunca se desviem da verdade. Que vocês sejam edificados nessa fé santíssima. Que vocês sempre tenham a esperança na vida eterna. Que vocês nunca deixem de orar. E que vocês sempre sejam conservados no amor de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquem de pé e vamos orar.
Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é. Nós aqui na igreja estaremos sempre à disposição por qualquer dúvida que vocês venham a ter. Nunca se desviem da verdade. Que vocês sejam edificados nessa fé santíssima. Que vocês sempre tenham a esperança na vida eterna. Que vocês nunca deixem de orar. E que vocês sempre sejam conservados no amor de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquem de pé e vamos orar. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é